Quase 2 anos atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre as formas do Spawn e seus poderes, mas ao meu ver, é um vídeo que ficou bem datado. Particularmente me incomoda muito a narração do vídeo e por isso eu decidi trazer de volta o vídeo aqui no canal com ainda mais explicações acerca do personagem e suas formas. É claro que não daria para dizer tudo sobre ele em um único vídeo, então eu vou listar apenas o principal. Mas sobre o personagem, o ser que se torna o Spawn foi um lendário agente da CIA, Al Simon. Simons é declarado morto na primeira edição da revista e a notícia é televisionada em várias estações de televisão nos Estados Unidos, em memória do grande herói do povo americano. Mas apesar de toda a comoção em volta da sua morte, a sua alma foi na verdade enviada para o inferno. Isso graças aos crimes que ele cometeu em vida como um assassino contratado que pesavam em sua alma. O que ele mais temia era a ausência de sua esposa, agora separada dele para sempre. E isso resultou em Simons fazendo um acordo com um terrível demônio conhecido como Malebolgia, e ele seria capaz de ver sua esposa novamente, mas seria forçado a se tornar um dos demônios manipuladores Hellspawn, ou Cria do Inferno, mas esse nome quase ninguém usa. Após anos de publicações, ele foi recebendo mais e mais poder além das suas capacidades iniciais, e eu vou detalhar cada uma delas, partindo do mais fraco ao mais poderoso. E para começar, a sua primeira forma, antes de receber qualquer upgrade de poder, era chamado de Spawn Clássico. Mesmo na sua versão inicial, Spawn conta com uma variedade de poderes tão alta que faria o Superman se sentir com inveja. Como Spawn, ele recebeu a magia do Rei do Inferno, Malebolgia. Essa magia vem com uma infinidade de habilidades, sendo a mais famosa delas a Super Regeneração. Para ativar seus poderes mágicos, era necessário que ele gastasse constantemente uma energia mística conhecida como Necroplasma, mas graças a isso, ele tem feitos como ser capaz de curar um buraco inteiro no seu peito como se não fosse nada. E não apenas isso, ele pode controlar fótons ao seu redor para expor objetos invisíveis e conta com habilidades mentais como controle mental, que ele usou para controlar um grupo inteiro de mercenários, colocando eles um contra os outros. Simon também era capaz de introduzir medo sobrenatural, como quando ele foi capaz de aterrorizar a Angela, cujo propósito de treinamento girou em torno de caçar criaturas do inferno como o diabo. Então colocar medo nela não é uma coisa muito fácil. Nessa época, ele também tinha acesso à transmutação e várias outras capacidades de distorção de realidade, mas por falta de experiência e treinamento, ele ainda não tinha total controle sobre isso. Sua única fraqueza era o fato de que ele era incapaz de se regenerar de uma decapitação de uma arma sagrada. Esse método é descrito como a única maneira realmente eficaz de terminar uma batalha contra o Hellspawn, mas como nessa época ele ainda não era tão poderoso assim para um leitor médio de quadrinhos, eu vou pular bastante coisa porque não tem grandes feitos, então a coisa fica mais interessante após a próxima fase. A sua fase pós-metamorfose é bem mais interessante. A fase conhecida ocorreu na medida que o Spawn enfrentava inimigos tanto infernais quanto celestiais, e à medida que ele começa a questionar o seu papel como peão no jogo entre o céu e o inferno, essa crise de consciência o leva a buscar um propósito além da vingança. Ele começa a desafiar Malebolgia e outras forças demoníacas, tentando encontrar um caminho de redenção e autonomia. Como parte dessa transformação, Spawn experimenta mudanças em sua aparência e habilidades, muito por conta do seu traje ter propriedades de adaptação que lhe permitem aprender e evoluir constantemente. A partir daí, ele desenvolve um controle maior sobre seu traje simbiótico e seus poderes, permitindo adotar formas mais humanas ou monstruosas conforme necessário. Para ser sincero, ele passa por 2 metamorfoses, mas apenas a segunda é relevante o suficiente para o vídeo. Não é que a primeira não o tenha deixado mais poderoso, só que não foi tão significativo ao ponto de criar uma parte só para essa mudança. A partir da segunda metamorfose, o personagem consegue a habilidade de invocar qualquer item, objeto ou pessoa que o Spawn queira que esteja lá, e isso virtualmente dá a ele um suprimento ilimitado de armas, dispositivos e ferramentas. Nada melhor para quem já foi um ex-assassino. Também recebe um senso de perigo que lembra os sentidos do Homem-Aranha e pode até atacar outros seres sem que ele tome decisão consciente de fazer isso. Ou seja, o seu traje age por conta própria. Nessa fase, o seu poder se torna tão grande que na luta contra o Redentor, que é meio que uma versão angelical do Hellspawn, ele consegue bloquear ataques mais rápidos que a velocidade da luz. Seu corpo e traje se tornaram tão resistentes que conseguia sobreviver aos ataques de Malebolgia, que mesmo enfraquecido, era mais forte que o anjo mais forte do céu, no caso, a Angela. A mesma Angela que eu comentei no vídeo dos Asgardianos e que agora pertence à Marvel, por mais que, infelizmente, a editora não faça nada grande com ela até então. Mas enfim, Angela acaba morrendo na batalha e a raiva de Spawn foi tão grande que ele matou Malebolgia e soltou um grito tão poderoso que abalou os alicerces da criação. Muitas das habilidades anteriores do Spawn foram aprimoradas como resultado da sua alimentação do pecado e do mal, como sua habilidade mental, que agora é capaz de fazer coisas como distorcer e corromper todos os 5 sentidos
sentidos de um ser humano. Ele usou essa habilidade para forçar um serial killer a sentir toda a dor e sofrimento que ele já causou em um único instante. Isso gerou uma insanidade tremenda no assassino, que o levou a morrer em instantes, bem no estilo Olhar da Penitência do motoqueiro fantasma. O seu nível de poder estava tão alto que ele conseguia parar o tempo apenas para ter instantes de sossego para pensar, como se fosse a coisa mais casual do mundo. Quanto às suas habilidades mais ofensivas, ele pode atacar seus inimigos diretamente em seus espíritos, fazendo com que eles se reduzam a simplesmente nada. Também pode retirar e conceder poderes, tirando o poder até mesmo de demônios teleportadores. O personagem é até mesmo capaz de convocar um exército inteiro de crias do inferno para lutar com ele em grandes confrontos, o que é extremamente absurdo de forte, já que um Spawn jovem e inexperiente como ele próprio era, é considerado um combatente mortal e um dos membros mais fortes das forças do inferno. Suas fraquezas anteriores, principalmente a fraqueza a armas sagradas, já não funcionam mais nele. Muito provavelmente nem mesmo o acertariam, já que ele pode fazer a si mesmo e o seu traje completamente inatingíveis, e essa sua intangibilidade também o permite interagir com seres como fantasmas e almas. Por fim, seu maior feito com certeza foi ter se encontrado com Urizen e tê-lo selado. E para quem não conhece o personagem, Urizen é um ser mais antigo que o céu e o inferno, mais velho que coisas insignificantes como palavras ou memórias, e é conhecido como o Deus das Sombras. Lembrando que eu também já tenho um vídeo no canal exclusivo sobre o personagem, e vale a pena vocês irem lá se quiserem saber mais sobre a mitologia de Spawn. Enfim, ele é tão poderoso que foi necessário todas as forças combinadas do céu e do inferno para aprisioná-lo. Isso porque ele não pode ser destruído, apenas trancado. Ele próprio é tão monstruoso que apenas estar à solta é o suficiente para deixar todos ao seu redor loucos. Mas Spawn não só conseguiu se manter inteiro, como foi capaz de selá-lo novamente e sozinho. Mas se vocês acharam que tudo isso que eu falei até agora foi simplesmente insano, é porque vocês ainda não ouviram falar de quando ele foi o Rei do Inferno. Após derrotar Malebolgia, o Rei do Inferno mais poderoso que já existiu, Spawn se tornou o Rei do 8º Inferno, assumindo seu posto. Simons ganhou todo o poder de Malebolgia e se fundiu fisicamente e espiritualmente com o Inferno, fazendo com que ele se tornasse uma extensão do local. Os Reis do Inferno têm domínio completo sobre a sua esfera do Inferno, sendo até mesmo descritos como onipotentes quando lutam dentro deles. Obviamente isso não é verdade, senão Malebolgia nunca teria sido derrotado pelo protagonista, mas de qualquer forma, o controle de Spawn sobre o reino era completo, ao ponto de que ele poderia remodelar toda a camada e transformá-la no paraíso se assim quisesse. O Inferno supostamente tem 12 esferas, cada uma com seu próprio propósito. Cada um desses reinos é descrito como um pedaço do infinito, e o 8º reino em particular é declarado como tendo um piso sem fundo, ou seja, infinito em sua extensão. E isso é importante porque Spawn agora tem a capacidade de recriar e destruir todo o 8º reino do inferno, juntamente com a capacidade de reescrever sua realidade de um universo infinito. A essência etérea do personagem era tão poderosa que apenas deixar o inferno obliterava o conceito de tempo completamente. Sua velocidade já poderia ser descrita como algo inconcebível, algo simplesmente incalculável, já que ele pode se mover enquanto o tempo não passa, capaz de percorrer distâncias infinitas em um período de tempo finito. Como o Rei do Inferno, o poder de Spawn aumenta 100 vezes a cada batida do seu coração, e isso, unido a todo o restante dos seus poderes, realmente o torna quase onipotente. Mesmo se um oponente fosse igual a ele e apareça, eventualmente o Spawn estará mais forte e com a vantagem da luta, e será bem rápido. Aqui podemos dizer que existem pouquíssimos seres na Marvel, DC e outras editoras tradicionais que poderiam lutar contra ele de igual para igual. É tipo passar de um soldado Hellspawn com necroplasma limitado para um deus do mal com todo o poder para reescrever realidades inteiras. Mas Cagliostro, que na verdade era Caim, traiu ele e roubou o trono, mandando ele de volta para a Terra como um humano normal e sem poderes. Mesmo assim, vale lembrar que o poder evolutivo dessa forma do personagem foge de todos os parâmetros, mas isso ainda não era o ápice do personagem. Existe uma forma ainda mais poderosa, e para apresentar o Deus Spawn, ou Spawn divino, depende da tradução, é preciso explicar Deus e Satanás do universo da obra. Esses dois estão lutando desde antes do próprio tempo, são gêmeos e compartilham o mesmo nível de poder, então naturalmente qualquer coisa que Deus realize escalaria para o poder de Satanás. Deus foi capaz de criar todo o céu, incluindo vários reinos do tamanho do universo, o Elísio, que se expande e toca todas as partes do tempo, e o trono da criação, capaz de recriar o universo inteiro e causar a destruição de vários outros espaços-tempos universais. Já Satanás criou todos os 9 reinos do inferno conhecidos e os seus reinos de tamanho infinito, e foi capaz de derrotar Malebolgia, o rei do inferno mais forte conhecido, como eu já mencionei. No início do confronto de Simons com Satanás, é revelado a ele a entidade chamada de a Mãe da Existência, também chamada de um Homem dos Milagres. Ela explicou que havia apenas uma maneira de impedir Deus e Satanás de trazer de volta o Armagedon e a destruição do mundo mortal no processo, que foi impedida pelo Spawn. Ele precisaria viajar até o Jardim do Éden, comer o fruto proibido contido dentro do jardim, e só então ele teria o poder de enfrentar
enfrentar os gêmeos. Após fazer tudo isso, ele se tornou o Spawn divino, que colocou no mesmo nível das versões de Deus e Satanás. Mas isso trouxe um novo impasse, já que ele agora estava no mesmo nível dos dois, então eles iriam continuar lutando por toda a eternidade, basicamente voltando para o estágio inicial. Mas Simons tinha um plano. Ele se permite ser morto apenas para ressuscitar, usando o poder do Homem dos Milagres, onde ele então recriaria um novo universo inteiramente novo. Essa mudança deixou Deus e Satanás presos em seu conflito eterno nos restos vazios do universo antigo, sem ninguém que poderia se prejudicar com suas disputas. É nesse ponto que Simons e o Homem dos Milagres fundem seus seres em uma única forma de vida, e ele se transforma em uma personificação conceitual e física de tudo que existiu ou existirá, também conhecido como o próprio Deus Spawn. A partir daí, podemos colocar Spawn no mesmo nível ou até acima de personagens da DC e da Marvel, como The One Above All e a Presença. O Homem dos Milagres é o criador de Deus e Satanás, mas ele não são suas únicas criações. Na verdade, a Mãe da Existência criou um número infinito de filhos, cada um igual a Deus ou Satanás, e cada um com seus próprios universos e reinos, bem como seus feitos universais e multiversais. A Mãe da Existência, que agora estava unida intimamente com o Spawn, é um ser onipresente e que consegue comandar todo o multiverso, além de ter a capacidade de manipular todos os conceitos dentro dele: matéria, realidade, caos, ordem e todos os tipos de grandeza a nível multiversal para mais estavam agora sob seu comando para fazer o que quisesse. E são esses os poderes que Spawn usou para criar seu novo universo, sem que Deus ou Satanás tentassem colocar o Armagedon para acontecer novamente no futuro. E é justamente com essa versão do Spawn que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual dessas versões você acha que é a mais overpower e qual que é a sua preferida. Manda para aquele seu amigo que não entende nada sobre o universo de Spawn e quadrinhos. Valeu e até a próxima!